Segunda Macabeus, capítulo 14. 3 anos depois, Judas e seus companheiros souberam que Demétrio, filho de Seleuco, chegara ao porto de Trípoli com poderoso exército e uma frota. Apoderara-se do país e matara Antíoco e seu tutor Lísias. Havia um certo Alcimo, que anteriormente fora sumo sacerdote, mas voluntariamente se contaminara no tempo da separação. Compreendia que para ele não havia mais esperança alguma, nem de salvação, nem de acesso ao altar santo. Foi então procurar o rei Demétrio, no ano 151, e ofereceu-lhe uma coroa de ouro com uma palma, além de alguns ramos de oliveira dos que se costumam oferecer ao templo. E naquele dia nada mais fez. Encontrou, porém, ocasião favorável à sua perversidade. Quando Demétrio o chamou à reunião do conselho e o interrogou a respeito das disposições e dos desejos dos judeus, assim se manifestou. Aqueles dentre os judeus que se chamam Assideus e cuja frente se encontra Judas Macabeu, fomentam guerra e as sedições e não deixam o reino gozar de tranquilidade. Por este motivo, tendo eu sido despojado de minha dignidade hereditária, quer dizer, do sumo sacerdócio, vim aqui primeiramente movido pelo zelo sincero que dedico aos interesses do rei e, em segundo lugar, tendo igualmente em vista meus próprios concidadãos. Por causa da insensatez daqueles homens, todo o nosso povo sofre uma miséria que não é pequena. Tu, portanto, ó rei, quando averiguares tudo isto, atende ao bem de nosso país e de nossa desgraçada nação, de acordo com a generosa benevolência que dispensas a todos, pois, enquanto Judas estiver vivo, é impossível o Estado gozar de paz. Tendo ele falado desse modo, os outros amigos do rei, que sentiam aversão por Judas, apressaram-se em inflamar Demétrio. O rei imediatamente escolheu a Nicanor, que se tornara comandante do esquadrão de elefantes, nomeou o comandante militar da Judéia e o fez partir, com ordem de fazer perecer Judas, dispersar seus companheiros e reinstalar Alcimo como sumo sacerdote do maior dos templos. Os gentios da Judéia, que tinham fugido por causa de Judas, reuniram-se em massa em torno de Nicanor, considerando que o infortúnio e a desgraça dos judeus se tornariam vantajosos para eles. Ao terem notícias da aproximação de Nicanor e da ofensiva dos gentios, os judeus cobriram-se de pó e dirigiram súplicas àquele que estabelecera seu povo para sempre e que jamais deixara de proteger visivelmente sua herança. Por ordem de seu chefe, partiram imediatamente e entraram em contato com o inimigo no povoado de Dessau. Simão, irmão de Judas, iniciara o combate com Nicanor, mas, desorientado pela súbita arremetida dos adversários, teve de retroceder. Entretanto, informado da bravura de Judas e de seus homens e de seu ardor nas lutas em defesa da pátria, Nicanor temeu procurar uma decisão pelo derramamento de sangue. Enviou, por isso, Posidônio e Teódoto e Matatias para estender a mão aos judeus e receber a deles. Depois de examinar demoradamente as propostas, o chefe apresentou às suas tropas. Manifestaram opinião unânime e aceitaram-nas. Foi fixado o dia para os chefes se encontrarem em particular. De um e outro lado saiu um carro e prepararam-se cadeiras de honra. Judas postou homens armados e vigilantes em posições favoráveis, temendo perfídia súbita por parte dos inimigos. Mas a conferência se realizou harmoniosamente. Nicanor ficou em Jerusalém, mas não praticou nenhuma injustiça. Chegou a dispensar as multidões que em massa o acompanhavam. Encontrava-se constantemente com Judas, dedicando-lhe afeição. Aconselhou-o a se casar e ter filhos. Judas casou e viveu tranquilo e desfrutou das delícias da vida. Vendo a amizade que reinava entre eles, Alcimo tomou uma cópia do tratado concluído e foi procurar Demétrio. Disse-lhe que Nicanor tinha ideias contrárias ao governo, pois designara Judas inimigo do reino como seu sucessor.
O rei enfureceu-se e, excitado pelas calúnias daquele perverso, escreveu a Nicanor declarando-lhe que não aprovava o tratado e ordenando-lhe que, sem demora, mandasse Macabeu preso para Antioquia. Ao receber essa carta, Nicanor sentiu-se consternado. Achava difícil violar o acordo sem que Judas tivesse praticado qualquer mal. Como, no entanto, não podia desobedecer ao rei, procurava ocasião favorável para executar a ordem por meio de algum estratagema. Macabeu, de sua parte, notou que Nicanor o tratava mais austeramente e que sua atitude habitual se tornava mais rude. Compreendeu que aquela austeridade de modo algum denotava melhores disposições. Reuniu grande número de seus partidários e ocultou-se de Nicanor. Quando reconheceu que aquele homem frustrara seus planos astutamente, Nicanor dirigiu-se ao maior e mais santo dos templos no momento em que os sacerdotes ofereciam sacrifícios habituais e ordenou-lhes que lhe entregassem Judas. Os sacerdotes afirmaram com juramento não saberem onde estava aquele a quem ele procurava. Nicanor estendeu a mão direita contra o templo e jurou dizendo: se não me entregardes Judas como prisioneiro, arrasarei até ao nível do chão este santuário de Deus, destruirei o altar e neste mesmo lugar levantarei a Dionísio um templo magnífico. Ditas estas palavras, retirou-se. Os sacerdotes ergueram as mãos aos céus e invocaram aquele que sempre combateu em defesa de nosso povo. Disseram: Tu, Senhor do universo, que não precisas de coisa alguma, quiseste que o templo onde habitas ficasse entre nós. Agora, portanto, ó Santo e Senhor de toda a santidade, preserva para sempre de qualquer profanação esta casa recentemente purificada. Raziz, um dos anciãos de Jerusalém, foi denunciado a Nicanor. Homem devotado a seus concidadãos, gozava de grande estima e, por causa de sua bondade, era chamado pai dos judeus. Anteriormente, no tempo da revolta, fora acusado de judaísmo e, em defesa do judaísmo, expusera seu corpo e sua vida com indefectível constância. Nicanor, para mostrar sua hostilidade aos judeus, mandou mais de 500 soldados para o prenderem, pois julgava que prendê-lo seria desferir profundo golpe contra os judeus. A turba de soldados estava quase a se apoderar da torre e forçava a porta da residência principal. Já fora dada a ordem de pôr fogo e queimar as portas. Raziz, cercado por todos os lados, jogou-se sobre a própria espada, preferindo morrer honradamente a cair em mãos dos ímpios e sofrer ultrajes indignos de seu nobre nascimento. Como, porém, na precipitação da luta o golpe não o ferisse mortalmente e as tropas começassem a arremeter-se portas adentro, correu sem hesitação para o alto da muralha e atirou-se intrepidamente sobre os soldados. Estes recuaram de pronto a certa distância, e ele foi cair no meio do espaço vazio. Ainda respirando e inflamado de coragem, levantou-se com o sangue a jorrar copioso das horríveis feridas, passou correndo pelo meio da multidão e postou-se de pé sobre uma rocha escarpada. Já completamente em sangue, arrancou as entranhas e, segurando-as com as duas mãos, atirou-as sobre a multidão, suplicando ao Senhor da vida e da alma que lhe as restituísse um dia. Foi assim que ele morreu.